Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que pode ter pegado muita gente, assim como pegou a mim mesma, que é o excesso de redes sociais. Você já se sentiu inútil em enrolar ali os feeds e olhar, aparentemente, pessoas muito bem-sucedidas, muito bem na sua vida e se sentir completamente inútil? Até mesmo se sentiu sensibilizada em ver a frieza do coração de tanta gente quando se trata de um assunto onde você percebe que é um assunto complicado, é um assunto onde a gente, na verdade, deveria ter um pouco de generosidade, e nesse momento você começa a analisar que as pessoas estão completamente doentes e que elas estão ali torcendo contra. Quando eu digo dessa frieza, eu não tô falando só sobre política, nem sobre time de futebol, nem sobre torcer pro fulano, pelo ciclano, não é isso. É uma questão de que existem assuntos na internet que tem acontecido no mundo geral, que as pessoas, ao invés de ter um pouco de solidariedade, elas estão ali colocando pra fora toda a amargura do seu coração através de um comentário, por exemplo. Esse vídeo, ele é um convite para que você comece a analisar o quanto o excesso das redes sociais acaba, muitas vezes, não só com os nossos sentimentos, mas também com a nossa autoestima. Há pouco tempo atrás, eu tava muito viciada em redes sociais. Eu me pegava o tempo todo, rolando feeds, eu ia no banheiro com o celular, eu sentava no sofá, eu ia assistir um filme, ao invés de assistir o filme, eu tava sempre ali olhando o que tava acontecendo nas redes sociais. Em momentos de trabalho também, eu tava ali no momento vago, eu não pegava em nenhum momento um livro, ao invés disso, eu pegava o celular pra ficar rolando o feed e vendo o que tava acontecendo na vida alheia. E por muitas vezes eu também me peguei naquela sensação de acordar de manhã, olhar as atrocidades que aconteciam no mundo, olhar os comentários e ficar indignada com tudo aquilo que as pessoas estavam falando. Como, por exemplo, bem feito que aconteceu isso, se deu mal, não sei o quê. E, gente, aquilo começou a mexer de uma forma com os meus sentimentos que me deixava extremamente ansiosa. Sabe quando você fica com a respiração ofegante, quando você começa a achar que, de repente, o mundo deve ter acabado, porque as pessoas em nenhum momento estavam tendo um pouco de solidariedade com os outros. E aquilo foi mexendo comigo de uma forma que começou a me deixar muito pra baixo e acabar com o meu dia, sabe? Era como se o meu dia se tornasse algo muito mais cansativo, era como se eu olhasse ao redor e achasse que todas as pessoas que estavam ali cercando fossem ruins. Então, foi algo assim que começou a mexer de uma forma muito negativa com os meus sentimentos. E aí, eu comecei a perceber que, de alguma forma, eu tinha que trabalhar isso em mim, que eu tinha que dar um tempo de estar ali o tempo todo rolando o feed e olhando a vida das pessoas, e olhando como a vida das pessoas são perfeitas, né? De muita gente que vai postando, que faz isso, que faz aquilo, que aconteceu não sei o que com elas, e assim, aquilo vai te deixando uma pessoa meio inutilizada, sabe? É como se você se sentisse aquela pessoa que o sol não brilha pra você. Então eu comecei a ter essa percepção e foi assim, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter tido isso e começar a perceber o quanto estava sendo terrível pra mim. E hoje eu vou também ajudar vocês naquilo que eu tenho feito pra conseguir limitar um pouco mais a minha vida em relação a isso, né? Em relação às comparações, em relação a achar que o mundo inteiro ficou doente e que não vai ter mais solução. Porque acreditar nisso te deixa com uma sensação muito ruim dentro do seu coração, né? Te deixa com aquela sensação de achar que na vida nada tem saída. E aí a gente acaba pensando nisso, a gente acaba mandando essa informação pro nosso subconsciente e o nosso dia passa a ser um dia terrível. Para quem não sabe, as redes sociais, ela na verdade foi criada para aproximar as pessoas. Às vezes um parente que você não vê há muito tempo, às vezes um amigo que se mudou para outro país. Mas o que se tornou na verdade as redes sociais hoje é uma vitrine de quem tem a vida mais perfeita, a vida mais bonita e de quem tem mais dinheiro. E para muitas pessoas que estão numa situação mais complicada, ver isso acaba sendo algo que machuca o coração, porque a pessoa começa a achar assim, meu Deus do céu, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que pegar um ônibus lotado, eu tenho que fazer tantas coisas para que minha vida consiga fluir. Por que que a vida dessa pessoa flui de uma forma tão fácil, sabe? Na verdade, você às vezes pode até estar achando isso, mas você não sabe do que está acontecendo na realidade. Infelizmente, existem pessoas que maquiam a vida para poder mostrar para os outros. E nas épocas que não tinha redes sociais também, a gente via muito isso, né? Apesar da gente não ter ali um fácil acesso do celular na mão de ficar rolando aquelas vidas tão maravilhosas. Mas antigamente, as pessoas também pintavam a família perfeita. O que a gente dizia na época, né, para quem é mais velho vai entender, que seria a família Doriana. Aquela que você olha na rua e vê que tá tudo maravilhoso, mas que dentro de casa você
nem imagina o que está acontecendo. Quando a gente tem um uso excessivo do celular, principalmente em redes sociais, existe uma pesquisa que diz que tem um aumento da depressão e da ansiedade. Gente, eu me peguei nessa situação de estar com o uso excessivo do celular e de me tornar uma pessoa extremamente ansiosa. Eu não digo que eu tive depressão, graças a Deus eu nunca tive depressão, mas sabe aquela situação onde você começa a desacreditar de você mesma? E olha que graças a Deus eu não tenho nenhum problema que assim, absurdo na minha vida, sabe? Eu tenho uma vida tranquila, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casamento bom, eu tenho uma vida comum, uma vida normal. E não teria nenhum tipo de necessidade de eu me sentir dessa forma. E ainda assim, eu me senti extremamente ansiosa, principalmente por olhar e ver o quanto a cabeça das pessoas e os comentários das pessoas estão tão infelizes. E isso foi o que mais mexeu comigo. E por mais que eu dissesse pra mim mesma assim, não vou olhar o comentário desse vídeo, eu estava lá olhando, era como se fosse um automático. Eu olhava um vídeo e automaticamente eu colocava nos comentários pra ver o que as pessoas estavam falando. Aquilo por muitas vezes acabava com o meu dia. Pegava, às vezes, curtindo um comentário que, na verdade, era pra mim analisar, né, e ver que não fazia nenhum sentido eu curtir aquele comentário. Então, isso começou a mexer extremamente com o meu emocional, com os meus nervos, sabe, tremer pela situação. Olha que terrível que é isso. Você está tão ansiosa por algo que por muitas vezes nem faz parte da sua vida, mas se sentir tremendo porque você pensa assim, não é possível que essa pessoa tá pensando desse jeito. Mas algo que eu analisei foi o seguinte, o problema não é a rede social. O problema é a minha atitude em estar deixando tantas coisas de lado para ficar olhando o que está acontecendo, ou o que está acontecendo na vida dos outros, ou como aquela pessoa conseguiu crescer tanto, ao invés de eu dar um foco maior na minha vida, em aprendizado, em ler um livro, em aprender algo que realmente fosse bacana. Você pode usar o celular, por exemplo, para estudar. Né? Quantos vídeos estão aí, né, disponíveis que ajudam a gente a ter uma nova mentalidade de vida, por exemplo? Nos ajudam a ter autoconhecimento e que também nos ajudam a ter conhecimento da história. Então, assim, a gente, ao invés de procurar a internet para nos ajudar a alavancar, muitas vezes estamos procurando a internet para criar problemas na nossa mente, no nosso coração e também no nosso espírito. Eu quero contar para vocês uma experiência pessoal de como que eu percebi que eu estava passando tempo demais na internet. O que acontecia? Logo de manhã, quando eu acordava, eu pegava meu celular. Aí eu já... Primeira coisa, né, que a gente tem muito aquele costume de colocar o celular para despertar, o celular para olhar a hora. Eu faço isso ainda, não vou negar para vocês. O celular é a ferramenta que me ajuda a acordar e que me ajuda a ver as horas, porque eu pouco uso, por exemplo, um relógio de pulso. Mas o que acontecia? Logo pela manhã, eu chegava para tomar um café da manhã, por exemplo, a primeira coisa que eu fazia era sentar à mesa e, ao invés de prestar atenção no que eu estava fazendo no meu café da manhã, por exemplo, saborear aquele pão gostoso, saborear aquele café delicioso que eu tinha feito, não. Eu estava fazendo exatamente tudo no automático. Pegava o celular daqui e, enquanto ia tomando café, estava ali rolando o feed para ver o que acontecia na vida das pessoas, né? Aquele excesso de dopamina já logo cedo. Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã. Então eu acordo, vou fazer o lanche dos meus filhos, vou levá-los pra escola, volto pra casa, faço café, sento à mesa pra tomar um café da manhã junto com meu marido, que ele toma café comigo antes de trabalhar. E na parte da manhã eu fico em casa e só vou trabalhar junto com ele na parte da tarde. E durante esse período em que eu vou tomar café, eu estava sempre olhando no celular. Sempre. Então, quando eu olhava pro relógio, já estava dando 9 horas da manhã, e aí eu começava a perceber, caramba, eu perdi até agora esse tempo olhando aqui os vídeos, né, os reels das pessoas, e quando acabava aquele momento que eu me dava conta de que já tinha passado todo aquele tempo, eu falava assim, caramba, eu tô me sentindo mal. Eu começava a me sentir mal, deprimida, porque eu falava assim, eu poderia ter feito tantas coisas, eu poderia ter pegado o meu livro pra terminar de ler, eu poderia ter limpado a minha casa, arrumado as minhas coisas, organizado a minha vida, organizado a minha rotina, parado pra gravar, por exemplo, um vídeo como eu tô fazendo aqui pra vocês hoje, e ao invés disso, eu estou sabotando o meu tempo olhando no celular. Durante, por exemplo, fazer um almoço, eu me pegava o tempo todo, tipo assim, pensa numa pessoa, nossa, como será que tá a vida dessa pessoa? Pá! E começava a olhar o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Então, eu comecei a perceber o quanto isso estava gerando pra minha vida uma certa sensação de tristeza.
Ao invés de eu pegar o celular para, por exemplo, editar os meus vídeos, ou para, por exemplo, estudar algo novo, fazer alguma coisa desse tipo, não. Eu estava pegando o celular para olhar a vida dos outros, ou para olhar o que estava acontecendo no mundo o tempo todo. Então eu comecei a perceber que isso estava muito insano para mim, sabe? Acabava aquele momento para mim que estava muito prazeroso ali sentada, porque é um momento de prazer, né? Você sente um alívio muito grande, porque você vicia o seu cérebro nisso. Nosso cérebro, na verdade, ele tem dessas coisas, né? Quanto mais você dá a ele, mais ele quer. Então, hoje você começa das 6 às 8, amanhã das 6 às 9. Daqui a pouco, quando você vai ver, das 6 às 10. E assim vai passando consecutivamente até você pegar os seus olhos impregnado na tela. Impregnado em saber o que tá acontecendo na vida dos outros. Com isso, eu comecei a ter a percepção de que eu estava comparando demais a minha vida. Comparando meu casamento com aquele casamento que a pessoa postou ali perfeito. Comparando porque eu não tinha me casado na igreja, a fulana casou. Meu Deus do céu, por que que eu aceitei isso? Porque se fazendo perguntas que não faziam nenhum sentido. Porque, na verdade, o que importa dentro, por exemplo, de um casamento são as pessoas se darem bem. Às vezes as pessoas elas fazem mega festas e o casamento não dura nenhum ano. Então, quando eu comecei a ter essa percepção de que essa comparação extrema estava acabando com o meu sentimento, acabando com a minha vida, eu comecei a perceber que era hora de parar. E que era hora de parar de olhar a vida dos outros e dar um foco maior na minha vida. Quando a gente consegue reconhecer o problema em nós, é onde a gente consegue também trazer uma solução. Consegue ter a percepção de que o problema não é o celular, mas o problema é a forma como você utiliza ele. Conseguir olhar para isso e enxergar que o problema era comigo, é o primeiro passo e o mais importante da minha vida. Existem muitos estudos que mostram o efeito que isso traz, ou seja, efeitos comprovados, como por exemplo, o aumento da ansiedade, a depressão e também a insônia. Gente, a insônia foi algo que me pegou demais. É engraçado, mas os momentos que eu estava aqui, por exemplo, sentada no sofá, assistindo uma televisão, por exemplo, às 10 da noite, e eu estava ali, ó, focada, olhando em tudo que estava acontecendo, quantas vezes eu me peguei indo dormir com o coração acelerado. E naquele momento que eu deitava, eu ficava pensando em determinado assunto e aquilo mexia demais comigo. Porque eu estava enchendo a minha cabeça como que eu posso dizer? De informações que por muitas vezes não se tornavam tão relevantes. Onde, na verdade, durante o meu momento antes do sono, eu teria que me acalmar. Teria que ser um momento para mim ir tranquilizando e a hora que eu fosse deitar, pegar no sono de forma tranquila. E quantas vezes também eu me peguei rolando ali feed pra pegar no sono. E, gente, indo dormir 2, 3 horas da manhã pra acordar às 6. Aí depois eu olhava pra mim mesma e pensava assim, caramba, eu tô me sentindo extremamente cansada. Eu não tô conseguindo lidar com o meu dia. E isso me trazia uma distração enorme, né? E hoje eu vejo que tem muita gente que tá sendo diagnosticada com TDAH, quando na verdade o que a pessoa tem é um excesso de celular. Eu mesma, há pouco tempo atrás, pensava assim, nossa, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Mas depois que eu comecei a me analisar, eu percebi que o que eu tinha, na verdade, era um excesso de informação através do celular. Estudos mostram também a sensação de inadequação. É quando você acha que socialmente você não é bom o bastante. E aí você começa a fazer uma comparação social. Você sempre acha que a outra pessoa tem mais oportunidades do que você. E olha, se a gente for olhar pelo lado do nosso subconsciente, ele te dá exatamente tudo aquilo que você acredita. Você acreditar que você é capaz, você se torna capaz. Você acreditar que você é incapaz, é dessa forma que será. Então entenda isso, a informação que você manda para o seu subconsciente sobre você mesmo se tornará uma realidade. E dessa forma você vai agir para que aquilo realmente seja feita na sua vontade, entende? Como se você acredita que você não é bom o suficiente, não tem como você ser. Entende isso? Porque você tá acreditando. Essa é a informação que você manda pra sua mente e que a sua mente manda pro seu subconsciente. E aí ele te traz essa sensação e te traz uma forma de agir para aquilo que você realmente acredita. Agora vamos falar aqui de regras que eu comecei a colocar pra mim mesma para ter uma mudança, tá? Primeira coisa, eu limitei o meu tempo de uso do celular. Você não precisa abandonar o celular por completo, você não precisa mais deixar de ver pessoas que você gosta ali, né? Eu gosto muito de ver meus parentes, por exemplo, que estão longe, de ver como a vida deles está indo bem. Isso me enche o coração de alegria de verdade. Então, eu comecei a limitar esse tempo, sabe? Para que eu pudesse olhar ali durante um certo horário e depois eu comecei a pensar assim, não,
desse momento, desse horário em diante, eu vou fazer outras coisas. Eu vou pegar um livro, eu vou fazer uma aula de inglês, eu vou pegar meu violão e vou tocar, né? Eu vou ter um momento de conversa aqui com os meus filhos dentro de casa, eu vou parar nesse momento para prestar atenção naquilo que eu realmente preciso fazer do meu dia. Limitar esse tempo é importante para que você vá desvinculando desse vício excessivo. A segunda regra de ouro que eu consegui colocar para mim são dias offline. Eu posso até postar, como eu trabalho aqui com as redes sociais e é algo que eu quero crescer, então eu faço o seguinte, eu faço a minha postagem naquele horário e me mantenho offline. Me mantenho sem ficar olhando o que está acontecendo. Até mesmo sem responder aos comentários. Eu deixo pra fazer isso no dia seguinte, mas eu me dou essa oportunidade de estar offline. É tão gostoso quando eu olho pro meu celular e vejo que a bateria dele tá cheinha ali, porque eu não fiquei olhando o tempo todo as redes sociais, ou até mesmo ansiosa para aquilo que estava acontecendo na postagem que eu fiz. Sabe? É como se você realmente postasse e soltasse. Deixasse aquele tempo para você estar ali curtindo com a sua família, com os seus amigos, com os seus animais e mantesse o foco nessas coisas ao invés de ficar olhando o celular. Curadoria do feed, o que seria isso? Gente, eu tava conversando esses dias até com uma amiga e ela falou assim, por que será que eu sigo perfil de pessoas que não faz nenhum sentido? Pois é, eu perguntei pra ela, o porquê que você faz isso? Sabe aquelas pessoas que te trazem uma comparação? Aquelas blogueiras que postam ali a vida maravilhosamente perfeita e que te traz aquela sensação de que sua vida não é nada. Então, para de seguir esses tipos de pessoas, sabe? Famosos que ficam o tempo todo mostrando as coisas maravilhosas da vida deles e você fica ali acompanhando, firme e forte, pra poder parar ali com a sua vida e falar assim, nossa, como é que ele conseguiu isso e eu não consigo? Entende? Ficar sendo influenciada o tempo todo a comprar. Quantas pessoas estão ali endividadas com seus cartões de créditos porque elas querem estar exatamente no mesmo status do que uma pessoa que é famosa. Siga se realmente você gosta, se realmente isso faz bem pra você. Não faz, qual é o motivo de você seguir pra ficar comparando ali a sua vida? Sabe pensar nisso. Começa a analisar quem que você segue, que você deve deixar de seguir. Começa a pensar bem sobre isso, porque senão isso vai te trazer uma dor, uma sensação horrível. Uma ansiedade que não vai te trazer nenhum benefício. Vai te paralisar, porque quando você se sente dessa forma, ao invés de você querer avançar, você se paralisa. Então, hoje mesmo, começa a olhar ali as pessoas que você segue. A quarta regra, que foi a que eu acabei de falar pra vocês aqui anteriormente, que foi, ao invés de ficar olhando o celular, trocar por atividades que realmente possam me ajudar. Como, por exemplo, tocar violão, fazer uma leitura, fazer uma caminhada, mudar esse foco de estar ali sempre focado no celular. Estudar, aprender uma nova língua, fazer algo que realmente pode te ajudar a crescer e não que vai te fazer ficar parada ali no mesmo lugar. Entenda que esse vídeo não é para te falar que você tem que abandonar, mas é para te falar que você tem que ter a consciência de que você deve manter o limite. Tudo aquilo que é demais acaba se tornando um veneno para sua vida. Se você beber água demais, fica ruim pra você. Se você comer açúcar demais, fica ruim pra você. Se você comer sal demais, a sua pressão vai subir e isso vai ser terrível pra sua vida. Então começa a entender que tudo que é demais é veneno. Cada pessoa tem um ritmo e um caminho. A vida real, ela não cabe em um stories de 15 segundos. E se esse vídeo fez algum sentido pra você, curta, comente e compartilhe. Conte aqui pra gente a sua experiência com o excesso de celular. Se você tá passando por isso, deixa aqui também nos comentários, quem sabe a gente de alguma forma pode te ajudar. Então é isso, pessoal. Muito agradecida pra você que acompanhou esse vídeo até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.